Então, algumas pessoas me perguntaram, Liliane, como é que vai funcionar essa supervisão? Nós sorteamos, na verdade, 3 supervisões. Eu abri um sorteio e as pessoas que comentaram comentaram no post que queriam participar, tinha as regrinhas lá, e essas pessoas que participaram, que concluíram, né, cumpriram as regras, ganharam a supervisão, que vai acontecer hoje, aqui com a Mayara, na próxima semana com a Bruna, e na 14, 21 e dia 28 com a Ariadne, tá? Que também está aqui participando com a gente. A Mayara não está conseguindo entrar, mas eu já vou sinalizar para vocês aqui o caso dela. Ela trouxe para mim, eu estou tentando aqui, ó, só clica que você não pode entrar. Vamos seguir adiante, Mayara. Então, a Mayara, o nome dela é Mayara Carla Dantes Pinheiro Binhardi, tá? Ela é psicopedagoga, ela é pedagoga e psicopedagoga e ela mora em São Paulo. Então, a Mayara mora em São Paulo, ela atua em escola regular. E ela vai trazer para a supervisão, para a nossa orientação, o caso de uma criança de 6 anos. Essa criança tem síndrome de Down e essa criança, ela me mandou alguns vídeos, ela está começando a trabalhar com a alfabetização com essa criança. Então, ela fez cursos de método das boquinhas, inclusive comigo, e a partir daí ela começou o processo de alfabetização dessa criança. Ela, aqui no nosso bate-papo, nós temos que preservar a identidade da criança. Então, por isso, nós não vamos expor, claro, nenhum dado da criança que possa revelar, né, ou quebrar com o código de ética de respeito à identidade da criança. Então, para respeitar a identidade da criança, nós vamos chamá-la de Maria. Então, Maria ela é uma menina, tá, de 6 anos, e Maria vai ser o nome que nós vamos utilizar. Então, Maria começou, né, a fazer a Mayara começou a fazer uma intervenção com a Maria, de 6 anos, na alfabetização. Mandou alguns vídeos para mim, para eu acompanhar, e nesses vídeos eu percebi que Maria está caminhando bem no processo de alfabetização dela. Então, ela está desenvolvendo a consciência fonológica. Então, a Mayara, ela fez o curso de método das boquinhas, ela, inclusive, já se inscreveu para o curso Boquinhas da Educação Inclusiva. Então, ela trabalhando com o método das boquinhas, a criança está evoluindo bem. Agora, eu percebi que nos vídeos que ela me mandou, que tem algumas questões que não são específicas do método das boquinhas, que são questões da área da psicomotricidade que precisavam ser trabalhadas. E quando Mayara ganhou, né, recebeu essa supervisão, eu disse, olha, Mayara, nós vamos, que bom, porque aí a gente vai poder trabalhar essas questões desse caso que nós estávamos discutindo. Então, vocês sabem, né, geralmente, uma criança com síndrome de Down, muitas vezes ela vai ter comprometimento em motricidade, tanto motricidade ampla quanto motricidade fina. Nos vídeos que a Mayara me mandou, o que foi que eu percebi? A criança, na consciência fonológica de vogais, ela está identificando bem. Agora, eu percebi no vídeo que quando ela ia escrever, ela escrevia com uma mãozinha, trocava o lápis para outra mão e escrevia com a outra. Ou então, se der aqui para ela, ela tem que escrever aqui, ela escreve com a mão de cá. Se desce aqui, ela pega com essa mãozinha, ela faz aqui. E ela também troca, às vezes, ela começa com uma mão e depois ela troca para outra. E a primeira coisa que eu chamei a atenção da Mayara foi essa questão. Olha, ela não está com a lateralidade definida. Nós precisamos ajudar a desenvolver a lateralidade dessa criança. E daí eu perguntei a Mayara qual era geralmente, como é que a gente sabe qual é a lateralidade da criança? Nós temos que observar qual é a mão que essa criança tem mais força e destreza. Então, geralmente a gente coloca no meio, né, para a gente direcionar para os lados, e pede para que essa criança pegue. Mas não é apenas pegar, porque muitas vezes para pegar, ela às vezes pega com as 2 mãos. Ao arremessar, qual é a mão que ela tem mais destreza ao arremessar? Quando ela vai fazer massinha de modelar, por exemplo, ela vai modelar alguma coisa, qual é a mão que ela tem mais força? Então, daí a gente vai fazer esses testes para verificar qual é a mão dominante dessa criança. E, inclusive, nós podemos fazer avaliação através de outras áreas,
tá? Outras entradas sensoriais, porque na verdade a gente fala de motricidade, da questão da definição de lateralidade, nós falamos só da mão, mas na verdade a lateralidade ela se desenvolve também. Nós temos lateralidade ocular, nós temos a lateralidade da audição, nós temos a lateralidade da perna. Claro que eu ver essas outras, a lateralidade dos olhos, do ouvido, da perna, não diz muita coisa sobre a da mão, porque a criança pode ter lateralidade cruzada, mas ela, se geralmente ela é destra de olho, de ouvido, de perna, é muito provável que ela também seja destra de mão, tá? Então foi a primeira coisa que eu orientei a Mayara para ela observar. E a partir daí, começar a trabalhar para incentivar a especialização dessa mão. Então, se a criança é destra, ela vai fazer atividades para especializar a mão direita. Se a criança é canhota, ela vai fazer atividades para especializar a mão esquerda. Não importa se a criança é destra ou canhota, tá? Porque ela não pode ficar sem definição, né? Usando uma ou outra sem uma definição de lateralidade, pois isso vai prejudicar em outras questões mais à frente, até no desenvolvimento da criança. Então, eu solicitei a Mayara para ela fazer esse teste. Eu queria saber dela aqui, né? Na verdade, nós queríamos saber aqui ao vivo se ela já fez essa análise, essa verificação. Você pode responder aqui no chat, Mayara, se você observou qual é realmente a mão dominante dela, se é a destra, né? Se é a mão direita ou a mão esquerda. E nós vamos também, aí, a partir dessa definição de lateralidade, nós vamos trabalhar com a motricidade fina dessa criança. Então, a criança, ela está conseguindo perceber já alguns fonemas, alguns articulemas das palavras, porém, quando ela vai escrever, ela também está com um traçado bastante irregular. Então, também, se ela não tem lateralidade desenvolvida, tem aí vários fatores psicomotores que precisam ser trabalhados, inclusive essa destreza também no movimento, tá? E daí, nós temos que ficar muito atentos, pessoal, porque muitas vezes, eu sempre chamo a atenção de todo psicopedagogo, todo professor também. Muitas vezes nós valorizamos muito, e sim, claro, é para valorizar a questão da alfabetização, a questão das letras, dos números também, porém, existem vários pré-requisitos para a alfabetização que precisam estar bem organizados. Porque se não tem esses pré-requisitos não estão bem organizados, você até pode avançar com a criança na alfabetização, mas vai chegar um momento que você pode ter um entrave ali, por conta de você não estar com o desenvolvimento acontecendo de uma forma mais linear, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que pensar nesses pré-requisitos. No caso da criança que nós vamos chamar de Maria, hoje nós dissemos que iríamos trazer para... Aqui, a Mayara diz que sente que ela tem mais segurança com a esquerda, porém ela insiste em usar as duas. Então, se ela tem mais segurança com a esquerda, você vai estimular a mão esquerda. Por quê? A criança, geralmente, no caso da Maria, ela tem síndrome de Down, mas é muito comum as crianças também com autismo, elas terem essa dificuldade, que é o que a gente chama de coordenação olho-mão, tá? A coordenação olho-mão é a capacidade do nosso olho acompanhar com os olhos o que nós estamos fazendo. E existe uma habilidade chamada verificar a linha média. Então, o que é a linha média? Então, a criança ultrapassa a linha média, e ultrapassar a linha média é fundamental, porque como é que a gente escreve, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Eu não escrevo só de um lado, tá? Eu tenho que passar pelo papel todo. Eu tenho que passar por essa linha média dos meus olhos. Então, é muito comum crianças de inclusão, elas não terem definido a questão dessa coordenação de conseguir fazer esse rastreio visual e passar pela linha média do corpo. Por isso, nós precisamos estimular esse olhar. E o que acontece, muitas vezes, essa insistência da criança usar as duas mãos, pode ser por ela não ter definido essa linha média. E o que é que ela faz? Se está do lado direito, então, para ela é mais fácil, tá? Por não ter essa coordenação de linha média de acompanhar, pegar pelo lado direito e usar o lado direito. E se for pelo lado esquerdo, ela pega do lado esquerdo e faz do lado esquerdo. Então, isso é muito comum acontecer. Então, daí a gente precisa realmente trabalhar essa coordenação olho-mão e a criança acompanhar os objetos. Como que eu faço isso?
Então, trouxe várias atividades aqui de estimulação. Ela usa o olho para mudar a mão, exatamente. Então, ela deve estar fazendo isso, Mayara. Então, tá vendo? Isso aí eu não tinha essa informação, mas ela deve estar usando justamente. O déficit, na verdade, é um déficit em ultrapassar a linha média do corpo. E daí, como ela não tem a coordenação de fazer, de passar, então a tendência é pegar de um lado e fazer só de um lado, e ela não passa de um lado para o outro. Tá? Você disse que é isso que você percebe. E eu trouxe algumas atividades aqui para ajudar a Maria a desenvolver essa mão, no caso, a mão esquerda, se essa mão que a Mayara disse que é essa mão que ela percebe que ela tem mais segurança. Uma atividadezinha que eu vou trazer aqui como um jogo, mas você pode fazer com outros materiais, e sempre a gente estimula a família a usar atividades do cotidiano da criança também. Então, essa atividade não é para fazer só no consultório e não fazer mais, isso precisa dar continuidade. Então, eu gosto muito desse joguinho aqui, ó, das frutinhas. Então, a gente tem são frutinhas que vêm cortadinhas, né, com velcro, e a criança tem que cortar. Geralmente, sim, Mayara, a Mayara está falando que a letra dela é igual nas duas mãos. Isso, mas só que vai chegar um momento, ela precisa de uma especialização dessa lateralidade. Por quê? Porque, assim, pense que a letra dela está igual, mas a letra dela tem déficits nas duas mãos, seria isso? Então, ou está apurada ou bem feita nas duas mãos. Então, se está com dificuldade nas duas mãos, a falta de definição pode prejudicar. E é como se fosse, assim, especializar o cérebro é ajudar o cérebro a economizar energia, porque a gente vai ter áreas do cérebro que são responsáveis por aquela parte motora e outras áreas do outro hemisfério vão ser responsáveis por outras áreas. Então, por isso que a especialização de hemisfério é tão importante, tá? Então, uma atividade aqui para ajudar. Você entregar isso aqui, a gente não vai começar essa estimulação com lápis e papel, tá, gente? A gente vai fazer também com lápis e papel, mas a gente vai buscar outros recursos para fazer com que isso se desenvolva. Então, a gente tem aqui o tomate e a criança tem que cortar. Crianças que têm essa dificuldade, isso aí eu já vi muito, tá, Mayara? Já vi muitas crianças, já trabalhei muito com crianças com autismo. Pode colocar sua pergunta, Luciana, se for possível acompanhar, eu acompanho, tá? Então, eu estou observando as perguntas de vocês e eu vou colocando no meu discurso, tá? Tentando colocar as respostas no meu discurso. Então, quando a criança ela vai cortar, ela faz o quê? Ela pode, se a gente pega, ela vai com essa mão ou ela pega com a outra mão. Gente, isso aqui já aconteceu muito. Então, se eu estou trabalhando a definição de lateralidade da criança e ela é destra, então eu vou fazer o quê? Ela vai aprender que a mão oposta é a mão de apoio. Então, a mão de apoio faz o quê? A mão de apoio é quem segura e muitas vezes eu vou precisar dar o apoio físico à criança para que ela entenda que essa é a mão que segura e é essa mão que ela movimenta. E aí eu vou dar o apoio para que ela faça o corte, tá? Para cortar. E quanto mais você estimular, e todas as vezes que ela pegar, por exemplo, se ela faz com a esquerda, todas as vezes que ela pegar a direita, você tira, diz assim, vai na outra. Você troca a mão e faz. Isso ajuda ela a fazer. A tendência é o quê? O cérebro vai começar a aprender e vai começar a especializar. Então, quanto mais ela usa as duas mãos, mais demora essa especialização a acontecer. Então, você tem que atuar para que o cérebro aprenda que ele só deve fazer aquele movimento com aquela mão. E a outra mão, ela é a mão de apoio. Ela não é a mão dominante. Ela tem uma mão dominante e tiver a mão de apoio. Eu vou responder porque ela é muito importante, a pergunta de Andressiane agora, que é a pergunta sobre ambidestria. Nós já ouvimos muito falar sobre a ambidestria, porém, Andressiane, hoje a literatura traz que não existe, na verdade, o ambidestro total, tá? Na verdade, o nosso cérebro ele precisa de especialização de áreas voltadas para a motricidade, áreas voltadas para a linguagem, ele precisa dessa especialização. Quando você usa as duas mãos, você acaba trazendo prejuízos para o seu desenvolvimento. Eu vou colocar um exemplo prático que aconteceu comigo, tá? Por conta da terapia, né, do trabalho terapêutico, o que nós fazemos? Eu sou destra. Mas, por conta de eu estar trabalhando em espelho com a criança, muitas vezes eu já fui forçada a trabalhar com a mão esquerda e também eu escrevo muitas vezes de cabeça para baixo, né?
Então, quem aí é clínico já sabe isso, né? Deve ter experimentado isso, porque a gente escreve em espelho para que a criança veja, principalmente se você trabalha com criança em inclusão, você tem que fazer com que a criança disléxica também é muito importante que você trabalhe assim. A criança veja a palavra no formato correto, como ela é escrita, então a gente escreve ao contrário. O que foi acontecendo comigo? A minha letra destra foi ficando muito ruim, tá? Hoje minha letra estava muito ruim. Por conta também dessa estimulação que eu estava fazendo com a mão esquerda ou fazendo com essa coisa de escrever aí ao contrário. E aí eu vejo aí eu vou falar uma coisa que é bastante polêmica, porque eu vejo várias pessoas fazendo atividades para estimulação das duas mãos. Não, gente, mas não são atividades adequadas. A gente tem que estimular uma mão para ser a mão dominante e a segunda mão para ser a mão de apoio. As duas têm funções, mas são funções diferentes. Bom? Então, uma das atividades que a gente pode começar a trabalhar é com essas, né, frutinhas plásticas. Porém, você pode usar também, não as frutinhas plásticas, mas você pode pedir para sua criança cortar maçã de verdade, cortar uma maçã de verdade, cortar uma banana de verdade na sua casa, te ajudar a cortar tempero. Andressiane, eu já vi. Eu já vi as pessoas dizendo assim, que maravilha. Eu digo, não! Infelizmente, quando a gente vê assim, a gente fala muito de atividades que parecem que são muito legais, mas que, na verdade, quando a gente vai ver o que está por trás dessa atividade, a gente vê que não é uma atividade adequada. Por isso que cada vez mais é importante a gente conhecer neurociência, conhecer como realmente o cérebro aprende e que muitas vezes nós estamos achando que estamos ajudando e muitas vezes estamos atrapalhando, tá? Então, nós damos essa sugestão para você, tá, Mayara? Para trabalhar a definição de lateralidade dela, sendo que você vai orientar para que a mão direita, no caso dela, porque provavelmente é na canhota, seja a mão de apoio e a mão esquerda, no caso, seja aquela que faz a mais força. Ok? Então, essa é uma das primeiras sugestões que eu dou para você trabalhar essa definição de lateralidade dela. Eu não estou falando ainda em destreza de traçado, tá? Eu estou falando de definição de lateralidade. Apesar que ali também, de alguma forma, a gente está trabalhando a força, tá? Isso vai ajudar também a definir a lateralidade. Uma outra atividade que eu gosto muito, que ajuda a definir lateralidade, antes de pensar em lápis, tá? A gente pensa muito no lápis, né? Mas antes de pensar no lápis, nós vamos pensar em brincadeiras, atividades que vão desenvolver isso. Eu tenho... Isso aqui, gente, eu não estou fazendo propaganda de brinquedo nenhum, tá? Então, esses brinquedos realmente são brinquedos que eu comprei, mas esses brinquedos podem ser adaptados, você pode criar aí na sua casa, tá? Não vou falar nome de empresa, nada, tá bom? Então, ela apoia com a mão direita e com a esquerda ela corta. Ótimo. Se você vê ela trocar, toda vez que ela trocar, você tem que estar atento. Quando ela trocar, aí você olha, não, com a outra mão. Aí você conduz para a outra mão, tá bom? A mesma coisa com o lápis. Toda vez que ela pega no lápis com a mão direita, no caso, né, porque ela é canhota, você vai com a outra mão. Você passa para a outra mão. Tá bom. Então, você vai estimular, mas estimule com os jogos e depois passa para a escrita, tá? Porque se está acontecendo na escrita é porque o cérebro não está totalmente definido. Essa atividade, ela vem com uns preguinhos, os parafusinhos, que a criança, com a mão auxiliar, então aqui já está por cor, tá? Então, com a mão auxiliar, por exemplo, o azul, ela coloca no azul. Aí a mão auxiliar segura no pino e a mão dominante vem com o martelinho, ó, bate, tá? Então, trabalha também a questão do olho, mão, tá? Porque ela tem que olhar o lugar correto de bater e ela bate no lugar correto, tá? Isso aqui é uma placa de isopor. Esse parafusinho, realmente eu nunca vi para comprar em livraria. Não sei se onde você mora tem. Quem mora em grandes centros, eu acho que é mais fácil de encontrar. O bom dele, você pode trabalhar isso com, sei lá, com alfinete? Pode. A questão é se a sua criança tem realmente segurança para você trabalhar com alfinete, tá? Se tiver, não tem problema. Mas se você não tiver segurança, o bom desse material é que ele é plástico e não machuca.
E aí vem outras atividades que a gente pode te orientar para você trabalhar essa destreza manual dela. Então, nós sempre falamos do alinhavo, né? Então, o alinhavo é fundamental. Quando nós trabalhamos com a criança, nós estamos com tanta pressa com a alfabetização e a gente tem que ver, ao trabalhar com crianças de inclusão, essa criança consegue vestir a roupa? Eu perguntei isso para você, Mayara. Como é que está essa questão de vestir a roupa, se ela veste a roupa sozinha, se ela calça o sapato sozinha, se ela amarra o sapato sozinha. Então, a partir de 5 anos, a criança já tem, o cérebro já deve estar desenvolvido para a criança amarrar o sapato. Claro que nós estamos falando em crianças de inclusão. Crianças de inclusão, elas vão ter mais dificuldade, mas por isso mesmo é que a gente precisa estimular mais ainda. Então, a gente sempre tem o brinquedinho, né? Que é um similar, mas nada melhor do que trazer do brinquedo e levar para a vida cotidiana da criança. Então, aqui a gente tem um brinquedinho que é um alinhavo, onde a criança, que também, para ela alinhavar, ela vai usar qual a mão que vai alinhavar? É a mão dominante. Se ela é destra ou direita, se é esquerda, se ela é canhota, esquerda. E a mão auxiliar, a outra mão vai ser o auxiliar. Então, sempre você estimula dessa forma. Se a criança trocar, você intervém para que ela não troque. Eu trabalho com ensino estruturado, e o ensino estruturado fala muito sobre aprendizagem sem erro ou com menos erro possível, tá? Então, por isso a gente atua quando a criança vai fazer para que ela não erre, para que ela haja antes, a gente tem que agir antes dela errar. Por quê? Porque quando ela erra, nós estamos no cérebro dela construindo um caminho sináptico, um caminho de memória, um caminho de aprendizagem. Então, se esse caminho é errado, uma criança de inclusão, ela vai ter muito mais dificuldade de desfazer esse caminho para fazer outro. Então, a gente já dá a orientação correta. Ok, então ela consegue se vestir, ótimo, calça os sapatos, mas não amarra. Então, isso, a Patrícia tem um tênis, ótimo. Então, aqui ela é para trabalhar o alinhavo, tá? Se você tem um tênis na sua casa, ótimo. Um tênis de bebê, se você não tem filho bebê, peça alguém, alguma colega, quando o bebê, o seu bebê apertar o sapato, é para mim que eu preciso para o consultório, tá? Então, alinhavos. Eu tenho um livro também de amarrar, que ensina a amarrar o sapato. Eu peguei aqui. Aqui tem outros materiais de alinhavo também. Então, esse livrinho é bem interessante, porque ele vem da seguinte forma. Gente, agora vocês podem usar a criatividade. Liliane, que material é esse? Eu quero comprar. Eu não estou vendendo material nenhum aqui, desses materiais aqui não, viu, gente? Eu estou mostrando a vocês possibilidades. E vocês podem adaptar esses materiais, tá? E, claro, se vocês quiserem procurar, porque a gente adaptar, né, a gente gasta tempo, né? Então, você pode buscar realmente um material adequado. Então, mas nós não estamos aqui fazendo propaganda de material, que eu estou dando possibilidades de atividades que trabalham a motricidade fina, a definição de lateralidade e a destreza manual. Então, nós temos aqui, ó, ele vem com um cartãozinho e ele vem com a imagem correta, preenchida, e a criança vai ter que colocar aqui Animais da Fazenda, que eu coloquei aqui, na verdade, o cartão de Animais da Floresta. Então, a criança, vamos dizer que no cartão a vaca estivesse aqui, ele tem que usar o cordãozinho para costurar a vaquinha e prender a vaquinha aqui. Com a mão dominante, ela faz o alinhar. Com a mão de auxílio, ela segura. Tá? Então, nós estamos passando já para a parte de destreza manual. Outra atividade aqui para trabalhar com crianças, que são atividades mais de crianças de inclusão, mas qualquer criança vai se divertir com essa atividade, tá? Esse material também eu gosto muito dele, porque você tem que também trabalha essa questão do coordenação olho-mão, que a criança tem que colocar a xuxa, né, o elásticozinho, e puxar para o outro lado, ok? Então, aqui, ó, ela tem que pegar, vem com a caixinha, é estruturado já o material, porque ele já vem com a caixinha aqui, ele tem que pegar e puxar para o outro lado. Ele faz pareamento de cor também, ele é bem interessante, porque esse aqui a gente tira e aí evita que a criança memorize. Porque, por exemplo, e também a gente pode ampliar as possibilidades, né? Por exemplo, se eu estou aqui, então o que é que eu tenho que fazer com o meu cordão? Esse verde vai ter que
vir daqui para cá e o preto vai vir daqui para cá. Aí já exige mais força. Aquela criança antes que tem uma mão que é hipotônica, né? E a Mayara já tinha me colocado isso, que a criança dela é hipotônica. Geralmente, criança com síndrome de Down tem hipotonia, né? Então, geralmente, o traçado é muito fraco ou é muito forte, né? Se ela tiver hipertonia. Então, aqui, a gente trabalha essa questão da força para ela puxar. Então, quanto maior tiver que fazer, ligar, mais ela vai ter que fazer força. Isso vai trabalhar a força, principalmente dos dedos, tá? Então, é uma atividade também para melhorar esse traçado dele. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Aqui a Patrícia, que fez de papelão, mandou furar no sapateiro. Ótimo. Na verdade, eu tinha eu não peguei aqui, mas eu tinha um sapatinho, eu tenho um sapatinho de madeira também, que é muito legal. E agora, sempre é interessante para a generalização, sempre, antes da atividade, a gente trabalha na atividade e depois leva para o que é de verdade, tá? Que aí a gente ajuda a generalizar. Como também a gente orienta aos pais a que esses pais façam essa estimulação também em casa. Então, para quem entrou agora, a gente está fazendo uma supervisão online para o caso da Mayara. Mayara não conseguiu, teve um problema aqui com a gente sabe o Instagram dela, ela não conseguiu entrar em imagem, tá? Então, ela está aqui fazendo a supervisão, escrevendo pelo chat. A gente não vai conseguir ver a Mayara hoje, infelizmente. Tá? Então, Mayara, tá gostando das ideias? Tá, que bom. Então, outra atividade aqui, eu vou trabalhar com essa aqui que é de força ainda. Outra atividade de força, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, é esse material aqui, que é o gel plano, tá? Eu tenho o gel plano de plástico, né? Vocês encontram comprar na internet, mas você pode fazer o gel plano. Durante muito tempo eu tive meu gel plano, que era de madeira, e eu usei como se fala, gambiarra, né? Eu usei parafuso, a gente usava o parafuso, tá? Esse daqui é o de plástico. E ele vem com esses elásticozinhos, tá? Então, esses elásticozinhos, me perguntaram, foi uma live que eu fiz a semana passada, que eu apresentei esse material, foi na mentoria do Clube da Psicopedagogia, se eu não me engano. Que quando eu apresentei esse material, aí alguém me perguntou, posso usar em qual idade, tá? É um material que você usa em qualquer idade. Então, no caso da Maria, que está com dificuldade, iniciando agora o processo com o que ela precisa trabalhar essa destreza manual. Então, ela pode trabalhar da seguinte forma. Você coloca o elástico no início e faz linhas retas. E ela tem que puxar para o fim. Olha aí a força, né? Ela tem que manter, segurar. Tem que ter a pinça, porque senão solta, o elástico voa. Então, ela tem que manter a pinça para puxar para aqui. Então, fazer reta, ela pode fazer reta na horizontal, na vertical, na diagonal. O material, ele vem com alguns cartazezinhos, né, que ela pode depois criar, mas aí já vai ser depois. Ela pode depois criar desenhos. Se você quiser, ela não consegue criar o desenho, você pode fazer o desenho e ela tem que cobrir usando elástico por cima do seu desenho, tá? Ele vem com um gabarito também de letras e números, tá? Eu estou trabalhando na alfabetização com ela, estou trabalhando as vogais. Então, por exemplo, você está aplicando o método das boquinhas com ela e pergunta, qual a letra inicial da palavra ovo? Ela fala o, a boca do o. Então, que boca é essa? O, e como é o o? Então, antes de ela escrever no papel, você pode... Vamos fazer aqui no geoplano, ou depois na caixa de areia e depois no papel. E aí vai estar ajudando muito mais ela a memorizar o traçado correto da letra, ok? Olha, a Patrícia dizendo que está fazendo um quadro sensorial, ótimo, muito bom. Esses quadros sensoriais são fantásticos, tá? São muito bons mesmo. Então, esse material aqui eu trabalho coordenação olho-mão, passar a linha média, tá? Porque ela tem que, sabe aquela criança, Mayara, você pode me dizer aí se ela, quando ela escreve, ela usa todo o espaço do papel ou ela usa só um pedaço, tá? Se ela tem a tendência de
usar bem o espaço ou ela usa um pedacinho só? Me responde aí como é que ela trabalha. Se a criança usa um pedacinho só, você vai trabalhar com um elástico mais amplo, justamente para que ela consiga perceber que ela pode ampliar todo o espaço e ver todo o espaço e usar todo o espaço. O nome desse material hoje, o nome dele é placa Pinus, tá? Esse aqui, tá? Comercializado, mas eu conheço como geoplano. Conheço ele, eu conheci primeiramente, quando eu fiz, logo antes da graduação, eu descobri o geoplano e eu comprava ele com o geoplano. Hoje a gente chama de placa com Pinus, mas o antigo geoplano. Olha aí, Mayara falando. Então, olha aqui, eu não sabia dessas informações e tudo isso está confirmando a nossa hipótese, tá? Então, a tendência, se ela usa só um pedaço, é uma tendência de déficit de coordenação de linha média, tá? Então, a gente tem que ampliar esse espaço visual e que ela perceba que pode usar todo o espaço visual e treine os olhos para fazer esse movimento. Esse movimento, a gente vai dizer, mas o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com a leitura lá na frente. A gente tem um déficit aqui na criança, ela mais na frente ela não vai precisar ir de uma ponta a outra do caderno para ela escrever, para ela ler. Então, aquela criança que só escreve não consegue entender que se o professor escreveu no quadro até aqui, né? Mas aí que o quadro dava até aqui, mas ele pode continuar a linha, né? Pode ser uma criança que tenha déficit de percepção visoespacial. E essas atividades vão ajudar essa criança já a desenvolver isso, tá? Então, não parece que isso aqui não tem nada a ver com leitura, mas tem muito. Todas as atividades que nós estamos fazendo, elas são precursoras da alfabetização. E elas são fundamentais tanto para a leitura quanto para a escrita. Ok? Então, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo, gente. O Instagram passa muito rápido. Esse joguinho aqui também já mostrei lá no clube da psicopedagogia. É um material que eu gosto muito e trabalha muito a noção de cima e baixo. No caso da Maria, nós estamos chamando de Maria, ela tem um vocabulário limitado, ela tem dificuldade em linguagem. Então, claro, ela precisa passar pela fonte. Mas quando nós trabalhamos com esse tipo de atividade, nós temos como é o nome, abelha. Então, olha aqui a abelha, vamos montar. E esse joguinho eu gosto muito porque a criança, muitas vezes, além de trabalhar a motricidade, que ela tem que encaixar no lugar certo, tem que coordenar, fazer coordenação olho-mão, ela também, muitas crianças fazem o seguinte, eles querem colocar a parte que é de baixo em cima, e aí eles tentam colocar assim, não conseguem, aí eles tentam virar, e aí ela fica de cabeça para baixo, tá? E aí a gente tem que intervir e dizer que essa parte é de baixa. Se a parte de baixo tem que ser aqui. Então, a gente trabalha a noção de cima e baixo, trabalha também a junção, né, de percepção visoespacial, motricidade fina, e aproveita e trabalha a linguagem. Ô, gente, obrigada aí pelos elogios. Tá aqui vendo um monte de elogio de vocês. Não faz isso não, que eu já me acho, né? Se vocês ficarem me elogiando muito, é um problema. Pessoal? Então, existe uma outra. Então, eu trouxe hoje só atividades de motricidade fina, tá? Esse material também, eu não sei, esse daqui foi um tipo de material que eu comprei, a caixa, às vezes, a pessoa dizia, onde é que você acha esse material? A gente já chegou na rua e saiu catando. Né? E aí, esse daqui foi um dos materiais que, quando eu vi, eu me encantei. Só que a caixa desse negócio era desse tamanho, e aí eu não tinha como trazer. Aí, como é que eu fiz? Eu tirei a caixa. Muitos dos meus brinquedos não tem caixa por isso, porque a caixa dos brinquedos geralmente são enormes, né? E às vezes é viagem, e às vezes eu tô viajando, e aí não dá na mala, o que é que eu faço? Arranca a caixa, joga a caixa fora. Tem uns jogos que a caixa é enorme e o jogo é desse tamanho. Então eu não sei o nome desse jogo, tá? Ele vem, porque foi um dos que eu joguei a caixa fora logo no início. Logo quando eu comprei. Ele vem, é muito legal ele, porque ele vem, mas eu já vi a propaganda da Wish, tá? Isso aqui não é propaganda, não. Mas na Wish, acho que já vi naquele site, na chinês. Não estou dizendo para vocês irem comprar, que eu não sei se vai chegar. Vou dizer, eu vi na live Liliane recomendando. Não estou recomendando Wish, não, tá? Estou dizendo que eu já vi na Wish. Mas esse daqui eu comprei numa loja em viagem, tá? Numa livraria em viagem. Ele vem com pino. Esse daqui é o maior, tá? Ele vem com o médio e o intermediário. E tem o pequenininho, que é o pequeno. Não, esse é o médio. E o pequenininho é esse aqui. Gente, isso aqui você trabalha com a criança sempre, em qualquer idade, tá?
Por quê? É a mesma coisa dos elásticos. Eu posso usar ele, eu uso ele, eu tenho vídeos, inclusive aqui no Instagram, eu usando esse material para ensinar contagem, tá? E contagem e motricidade, né? Que a criança tem que encaixar no furinho aqui, né? Então, ele pode começar, você pode contar, pode fazer linhas, retas, curvas, você pode até chegar no nível da criança criar imagens, né? Então, eu tenho um filho com dislexia e que ele é muito criativo. Então, ele faz cada paisagem linda. Também, quem me acompanha no Instagram, sempre eu posto aí as fotos das imagens que ele faz. Por isso que eu falo, é atividade para qualquer idade. Hoje ele está com 14 anos, às vezes passa a tarde toda criando cenas lindíssimas, ou usando elástico, ou usando esse material daqui. Mosaico também, ele pega mosaicos e faz coisas maravilhosas. E nós temos, observem que até agora, estou tentando, tomara que o Instagram não me derrube aqui, mas para concluir, a gente tem uma atividadezinha que são, só agora que eu vou falar em letra, tá? Que é esses, né, esse tipo de montar tudo aqui, que se você não tiver, você acha hoje com letra, se você não achar, você pode colocar a letra no seu, né? Então, isso aqui você trabalha as duas mãos, a mão dominante é quem dá mais força, a mão de apoio é quem segura. Tem que ter coordenação olho-mão para encaixar aqui. E, de repente, Mayara, ela pode escrever as palavrinhas que ela está aprendendo, as sílabas, né, os conjuntos ali, no baralho que ela está sendo apaixonada pelo método das boquinhas, o baralho de boquinhas, depois passa por isso aqui, e depois é que ela vai para escrita, tá bom? Então, é uma das sugestões, eu vou concluir com essa aqui. Então, o que foi que vocês acharam? Tá? Hoje nós estamos aqui ajudando a Mayara na... A Mayara, obrigada. A Mayara mora lá em São Paulo. Né? Então, mas eu tô por aqui. A internet está nos ajudando, tá, Mayara? A internet está aqui nos aproximando, tá? Então, mas eu tenho certeza, acredito mesmo, claro, você vai me dar o retorno, né, de você vai aplicar essas atividades, ou criar, ou se você quiser criar de alguma forma, ou tiver qualquer dúvida, é só você me mandar no WhatsApp, que aí eu tiro suas dúvidas, e eu quero ver os vídeos, tá, da Maria fazendo, e aí eu posso dar as orientações, tá? Eu não preciso, eu sempre falo que a Mayara, muitas vezes quando a gente faz uma supervisão, nós precisamos dar algumas orientações de como mediar, mas a Mayara media muito bem, ela sabe conduzir muito bem a questão do erro, da atenção. Então, eu já falei isso para você, né, Mayara, que você media muito bem. Então, a sua supervisão é muito mais voltada para a questão de atividades que possam ajudar no desenvolvimento de acordo com o que a sua criança está desenvolvendo, tá bom? Opa, Michelle Castantos, tá? Virou minha pampa. Obrigada, Michelle. Então, me acompanha aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Nós estamos terminando 1 hora aqui, né? Então, a gente tem que cumprir o tempo antes que o Instagram nos tire da live. Lembrando que eu vou deixar gravado aqui no IGTV, também vou deixar gravado no meu canal do YouTube. Me chamem no direct de qualquer dúvida, que aí eu tiro, porque agora eu tenho que sair para poder gravar a live, tá bom? Então, Mayara, vamos nos falando, tá bom? Beijo. E próxima sexta-feira, gente, sexta-feira, 19h40, temos também nova supervisão, tá? Então, são dia 14, 21 e 28, encontro marcado com vocês na próxima sexta-feira, às 19h40, para mais uma supervisão psicopedagógica online, tá bom? Grande abraço, tchau! Transformação, desenvolvimento, aprendizagem, espaço Liliane Reis.